Bem-vindo, Júlio Serolini, técnico judiciário aqui do cartório eleitoral. Bom falar contigo, só pode puxar mais perto ali pra gente conversar, te ouvir bem. Como é que tá? Boa tarde. Boa tarde, Pedercini, boa tarde, Martini, boa tarde, ouvintes. Pois Boa é, tarde. estamos de outubro, eleição geral. Nessa que o cartório não se envolve com registro de candidaturas e prestação de contas, isso fica a cargo agora nessas eleições do TRE e do TSE, mas os preparativos do cartório com relação a mesários, a locais de votação, a secretários de prédios, as urnas, isso não muda, né? Retornando. Eu entrei no TRE em 2005. 2005? Né? Lá 21 anos, né? naquele referendo de armas que teve, né? Em 2005, foi o primeiro pleito de que eu participei. O comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? Eu entrei no cartório. Quem ganhou aquele referendo? Foi o não, né? Foi o não, né? E de lá pra cá... Não ao desarmamento, né? Foi isso? E de lá pra cá, cada 2 anos uma eleição. Cada 2 anos uma eleição. Comecei encantado e daí em 2011 eu... É uma eleição, se é municipal, bom, todas municipais, e até essa pergunta, e pegando o gancho do que tu disse, a eleição municipal não é que vocês trabalham mais ou menos, mas ela é mais ativa para os cartórios, eu acredito. Sim, e o registro dessa eleição, o registro dos candidatos na eleição municipal é conosco, né? Então temos essa parte a mais de trabalho, né? Que agora não temos, que é com o TRE e com o TSE. E depois ali a prestação de contas também, né? Nas eleições municipais é com a gente também e agora nessa geral é com o TRE e com o TSE também. O que fica em comum, então, né? A parte dos mesários, requisição de locais de votação, secretários de prédio, enfim, o trabalho com as urnas. Isso não muda de uma eleição municipal para uma eleição geral, é o mesmo, a gente sempre faz igual. Só a parte dos registros e da prestação de contas que muda um pouco. No cartório eleitoral hoje o movimento ele é pequeno, eu acredito, porque prazos estão fechados, né? O que é possível fazer? O que é possível o eleitor procurar em termos de atendimento nesse momento? Isso, o cadastro então ele se encontra fechado desde o início de maio, né? Então transferências, atualizações de nome, enfim, mudança de nome, isso não é mais possível desde lá. Né? Então a única coisa que o eleitor ainda pode nos procurar, claro, segunda via de título, isso sim, né? Não tem problema. E então o que está aberto ainda até o dia 20 de agosto agora é a transferência temporária. Transferência temporária? Que a gente chama de TTE, né? Então isso o eleitor que sabe que não vai estar no seu domicílio eleitoral no primeiro ou no segundo turno ou nos dois, tá? Ele pode requerer junto a um cartório eleitoral até o dia 20 de agosto a sua transferência temporária para uma capital ou uma cidade com mais de 100 mil eleitores. Tá? Aí tem que se organizar. Se ele vai viajar para uma praia no Nordeste, tem que pegar lá a capital daquele estado, algo nesse sentido. São cidades, não são todas as cidades que são disponíveis, né? São cidades com mais de 100 mil eleitores. 100 mil, uma capital. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que são 13 cidades só que são elegíveis para fazer isso, né? E assim, o eleitor transfere o seu título temporário e aí, por exemplo, se é para fora do estado, ele vai conseguir, porém ele vai conseguir votar só para presidente, né? Porque os candidatos de outro estado, a não ser o presidente, são todos diferentes. Deputados, senadores, governadores. E são todos regionalizados. Sim. Então, se essa transferência ocorrer para fora do estado, ele só vai poder votar para presidente. Se essa transferência se der para um município dentro do estado do Rio Grande do Sul, aí sim ele pode exercer o voto em todos os cargos disponíveis. Claro que ainda esse número ele deve estar em apuração, mas as enchentes, elas alteraram muito o panorama aqui da zona eleitoral, que abrange Lajeado e outras 7 ou 8 cidades, né? Isso, são 8 cidades ao todo, né? A nossa jurisdição aqui é Lajeado, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Santa Clara, Progresso, Marques de Souza, Sério e Canudos. Né? Até agora, assim, a gente não está percebendo grande movimentação tipo de eleitores daqui querendo
sair para fazer essa transferência temporária. Eles tiveram, né, um certo tempo ali até maio para fazer essas transferências definitivas, né, desde a enchente de 24 até o maio agora de 26, eles tiveram bastante tempo para, esse caso, os eleitores que mudaram de cidade, que tiveram que ser realocados em outros municípios, eles tiveram bastante tempo para fazer essas realocações. Claro. Dentro deste cenário também, a gente fala das pessoas, mas tem os locais também. Daqui a pouco um outro local, eu vou pegar, por exemplo, não sei se tinha uma urna no Pasto de Estrela, em Cruzeiro, por exemplo. Sim. Como é que fica? Isso sim, a gente teve algumas alterações, né, em função disso, porque teve alguns locais que não se recuperaram ainda, ou talvez nem vão se recuperar daquela enchente de 24. Esse local que tu citou é um deles que não teve recuperação, né? Então lá o Passo de Estrela, o pessoal da Svirts ali da escola Cícero e Filho ali, aqueles 2 locais ali não se recuperaram. Em 24 a gente já realizou, a gente já fez a mudança daqueles 2 locais ali para o centro, lá para a escola municipal no centro, e agora nessa vai se manter. E ao que tudo indica até que tem alguma coisa em contrário, essa mudança que foi temporária em 24 passa a ser definitiva até que alguma coisa, né, não sei se haverá uma reconstrução do bairro ou algum outro lugar, enfim. Não, mas tu traz algo interessante, a eleição de 24 já foi com essa realidade, então sim, não já teve a realocação. Né? Um outro exemplo disso aí também ali é o Fernandes Vieira, né? O Fernandes Vieira também, em 24 ele já teve que ser realocado em outro local, porque não tinha condições de fazer em 24, e agora até 26 ainda não apresenta condições, né? Não tem nem aulas lá, né? Pois é. Então a mudança que foi feita lá em 24 permanece agora para 26. Na eleição municipal de 24, um ponto que gerou bastante debate foi o Castelinho, que é um colégio eleitoral grande. Naquele momento, os eleitores foram transferidos para Univates. E para essa eleição? Então, para essa eleição o Castelinho volta. Né? Reformou tudo e tal, a gente fez contato, requisitamos o local, tudo volta normal, né? E assim, não só aqui em Lajeado, mas nos outros municípios também, a gente teve algumas semanas atrás uma reunião junto aos secretários de administração desses municípios aí, e em todos eles a gente tem mapeado, né, os locais que são atingidos por enchente, as vias que são atingidos, e a gente tem um plano de contingência para isso, né, para cada município. Aquele local lá pegou enchente, a gente vai para esse. Se esse acesso estiver bloqueado, a gente vai para esse. Então a gente tem esse mapeamento, né? A gente trabalhou junto variáveis aos municípios e as defesas civis dos municípios para poder ficar um pouquinho resguardado quanto a essa questão das enchentes. Nesse aspecto está bem encaminhado a princípio os locais. Sim. Temos esses planos de contingência, mas claro, né? Até 24 a gente não imaginava uma enchente daquele tamanho. Em acontecendo um outro evento daquela magnitude, é difícil pensar em eleição um evento desse tamanho. Claro. Mas com outros menores, assim, a gente tem mapeado, a gente tem um plano de contingência para isso. Tem um outro aspecto importante, que é a biometria. Eu sei que uma parte dos eleitores tem, porque é uma eleição que a gente vota presidente, governador, são 2 senadores, deputado estadual, deputado federal, e é isso, né? Eu acho que governador, sim, são. Quanto tempo demora esse voto em média? Depende, né? Mas tem um tempo médio para cada voto? Não sei te dizer. Não sei dizer. Claro, tem pessoas que têm mais facilidade. Tem o tempo máximo? A pessoa precisa votar num tempo? Não, depois de um certo tempo de inatividade da urna ali, os mesários são instigados a estimular ali o eleitor e tal, mas não se tem assim, ele pode prorrogar o tempo ali e tal. Até por isso é uma coisa assim que a gente tá falando, assim, eu quero insistir aqui com o pessoal, que então é a eleição que a gente mais tem cargos para votar, né? Essa que renova 2/3 do Senado, então é a eleição que a gente mais o eleitor vai votar, então a gente estimula fortemente, assim, aconselha fortemente as pessoas levarem a sua cola.
Tá? Sim. Porque, cara, é muito difícil, né? Tu guardar 6 números na cabeça, claro, e chegar ali, né? Então... E quais são as regras da colinha? Tem alguma regra? Ou você pode levar o santinho de alguém? Não. Cada um leva o que quiser, claro. Você não pode deixar o santinho na urna. Isso aí. Não pode deixar nada por próximo, né? Não pode fazer campanha pra ninguém, né? Deixar a colinha do lado do a sua cola ali, se quiser anotar os números num papel, se quiser pegar uma colinha impressa de alguma entidade, enfim, ou de algum partido com seus candidatos ali, preencher a mão, quiser levar o santinho do seu candidato no bolso para saber o número, isso não tem problema nenhum. Mas um fator, antes da gente entrar na questão dos mesários também, outros temas, é que as pessoas daqui a pouco, pelo tempo, por todo esse processo, elas não deixem de votar, né? Que elas exerçam o direito. Eu sei que a eleição municipal tem um grande apelo, enfim, claro, mas essas eleições também são importantes. São 6 votos que a gente fará, né? E é importante para que a gente tenha... Eu lembro que a ausência nas urnas, né? Foi bem considerável há 4 anos atrás, né? Inclusive foi alvo de alguns seminários do TRE, algumas visitas no TRE pelo estado aí, para justamente falar das abstenções, né? As abstenções que tivemos, que foram bastante altas. E claro, né? A gente tem que tentar fazer alguma coisa. O poder que a gente tem de fazer alguma coisa, o principal deles é o voto, né? Escolher bem os seus candidatos, saberem o histórico desse candidato, o trabalho que ele fez, de onde ele vem, né? Então é a arma que a gente tem para nos para procurar tentarmos um governança melhor, claro, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor para se viver. Olha que interessante aqui, ó. Pleito de 2022. São dados do Tribunal Superior Eleitoral de São Paulo. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral sobre o estado de São Paulo. Em 22 do primeiro turno, o eleitor demorou, entre o tempo em que o mesário realizou lá a assinatura e o voto, 1 minuto e 20 segundos. O tempo médio de voto. E no segundo turno, claro, 20 segundos. Então, é mais ou menos por aí, né? 2 minutos cada voto. E importante, leva a colinha para não deixar o próximo esperando lá de forma desnecessária. Até, né, para agilizar, para não gerar filas e tal, leva a sua colinha lá. Tradicional, né? A colinha. A digitação dos números é mais rápido do que tu ficar tentando se lembrar do candidato. Pior se não se lembra, né? Esquece. Pois é. Mesários, que eu sei que é um personagem importante. Já foi mesário, Pedro? Nunca fui mesário. Também nunca fui mesário. Se quiser convocar pela primeira vez... Pois existem mesários voluntários? Sim, existem. A gente não... a gente recebe lá, né? Via e-mail, via nosso atendimento automatizado lá no TRE. A gente recebe voluntários, né? A gente não consegue trabalhar na totalidade, né, com voluntários, até porque a gente tem aqui para essa eleição vão ser 321 sessões. Então aí para cada uma dessas aí são 4 mesários, então nós temos convocados mais de 1.300 mesários. Para ter reserva, um pouco mais de 1.300 mesários. Então aí toda a região. Os 8 municípios. Sim. Então a gente não consegue ter todos voluntários, né? E aí então, fora dos voluntários, a gente convoca, né? A convocação sim. Dos complementares. Desse processo de convocação, daí ocorrem muitos pedidos de liberações, sim, também é um fator que isso impacta. Também, estamos nesse período aí também, né? A gente já expediu as convocações de todos eles, e então agora estamos recebendo esses pedidos de dispensa, né? Alguns são aceitos, tem justificativas, né? Ou enfim, médicas, ou enfim, claro, né? Viagem, e outras alegações. São 2 datas, é inegável que a gente vai ter, provavelmente tenha segundo turno, você já tem que se precaver com isso, né? Quais são as demais justificativas? São assim, né? Tipo, eu não... Tem a festa. São coisas vagas, assim, não vou poder trabalhar.
Na minha sessão tem bastante voluntário, eu já trabalhei, pega um voluntário, né? Então, tipo, tem coisas que não dá, que não se justifica, né? Mas claro, tem casos médicos, tem casos de outras coisas que daí cai lá pra gente, a gente analisa, a juíza como ela assina a convocação, ela então dispensa também. Sim. E aí nesse caso a gente procura um substituto. E tem algum benefício para quem trabalha como mesário também? Sim, né? Tem para cada dia de convocação do mesário tem 2 dias de folga, né? Isso a negociar os dias com o empregador, sim, né? Não tem obrigatoriedade. Não é na sequência ali, né? Não tem prazo para usufruir disso, tipo, e dentro tem validade de 1 mês, de 6 meses, não, isso é a combinar com o empregador. Então, para cada dia de convocação tem esses 2 dias de folga e aí para o dia da eleição ali tem o vale alimentação. E eles passam por algum treinamento, alguma capacitação? Sim, o treinamento agora ele é online. Virtual, imagino, virtual, né? Desde a pandemia, né? Nós não tínhamos essa ferramenta até a pandemia. Todos os treinamentos que fazíamos aqui para os 8 municípios eram presenciais. Com os 1.300? Com os 1.300. A gente fazia separado nos municípios, sim. E aí aqui em Lajeado, que tem mais números, a gente fazia mais de uma turma. Então era mais de um dia, inclusive. Sim, claro. Sim. E aí durante a pandemia não se pôde mais fazer isso, então o TRE e o TSE teve que desenvolver esse sistema único, exclusivamente virtual, né? Já se tinha antes do treinamento virtual, mas não era uma coisa tão difundida assim, poucos faziam, enfim. E aí depois da pandemia fomos obrigados a usar isso na pandemia para todo mundo, 100% dos mesários. Sim. E aí depois adotamos esse sistema aí. Hoje mais fácil, né? O pessoal pode fazer em casa, no seu horário de folga, enfim, quando tem disponibilidade. Bacana, isso com relação ao trabalho dos mesários. São 4 por sessão. 4 por sessão. Olha e só. Aí a gente, claro, convoca alguns reservas ali e tal, e ainda tem o papel dos secretários de prédio também. Então, eles não atuam diretamente na mesa de votação, mas eles são responsáveis pelo local. Abre de manhã? Abre, fica disponível ali. São pessoas que geralmente conhecem o local, sabem as ligações, onde tem as ligações de água, tem ligação de energia, quando se tem um problema, né, onde está os problemas ali, então esses também são convocados também. Bom, começa a campanha agora domingo, né? Por exemplo, eventuais irregularidades, né, que acontecerem, como é que se chama, os comitês, né, que os candidatos fazem, devem ter aqui na nossa região também. Eles são reportados para você, são direto para a justiça? Isso, assim, nós temos um aplicativo para isso, tá? Que é para receber denúncias de propaganda irregular. Ele chama o Pardal, tá? É um aplicativo que tu baixa na loja de aplicativos do gratuito. celular. Gratuito, tudo. Pardal. Então é o Pardal o nome, isso. O eleitor, enfim, que souber vir ou, enfim, presenciar algum tipo de propaganda irregular, ele baixa esse aplicativo, ele se cadastra ali, faz um cadastro, e aí ele cadastra ali a irregularidade. Tem espaço para para acessar o sistema, ele tem que se identificar. Sim, tá? Mas esse sigilo não ele é para nós lá é sigiloso, tá? Mas para acessar o sistema ele tem que se identificar, até para não ocorrer. Tem que ter um pouco de responsabilidade. Tem que ter um pouco de responsabilidade. Inclusive mesmo. Com denúncia anônima. Se deixar assim tudo no anônimo, assim começa a acontecer coisas. Milhares. Mas cai direto pro judiciário. Aí cai direto pro judiciário. Então, assim, as propagandas. Eu tô baixando o meu aqui. Bom ter, as propagandas de rua, assim, de coisa. Tem assuntos que caem pro cartório. Tá? Que daí o juiz exerce o poder de polícia, manda retirar a propaganda irregular e tal. Sim, o mais rápido possível. E os de internet, enfim, aí isso aí também é feito por ali, mas aí para esses assuntos aí o competente é o TRE, tá? Daí o próprio aplicativo direciona, dependendo, o eleitor ele coloca ali nesse aplicativo aonde que está sendo a propaganda e tal, e aí o próprio aplicativo direciona
para a zona que tem a jurisdição para aquilo ali, e com relação à internet já manda para o TRE também. Tô com o pardal instalado aqui, vou ficar de olho nos candidatos. E aí, em função disso também, como a campanha a partir de domingo, a partir desse fim de semana, a gente tem plantões, então, para atender esse tipo de demanda. Muda a rotina então do cartório? Isso. Não é esse plantão não é para atender eleitores, né? Até porque né, o cadastro está fechado, enfim, mas não é para atender eleitores, é para dar prosseguimento a esse tipo de demanda aí, a essas denúncias. Nesse histórico aí de 95, 2005, 20 anos de eleição. Essa aqui já apresentou problemas na nossa região aqui, denúncias? Um pouco sim, né? Tipo, sempre tem candidatos que colocam a propaganda em local irregular ou extrapola o horário que foi definido para propaganda, né? Faz uso de uma propaganda que não pode, mas assim, eu digo que não são coisas muito... É diferente de uma eleição municipal, sim, que aí temos a propaganda, né, no rádio, uma coisa aqui, às vezes uma ofensa aqui, uma ofensa ali, tem um direito de resposta muito mais, que exige muito mais agilidade, muito mais, né, muito mais severo. Claro. O ouvinte perguntou agora, não votei nas últimas eleições, ainda consigo regularizar meu título? Sim, se o título dele não tiver cancelado, sim, tá? E aí, como é que ele sabe disso? Ele pode consultar lá o JI Digital, ele tem um item lá que é a situação do título. JI Digital é Justiça Eleitoral Digital. Isso. Aí ele consulta lá, se for uma ou duas eleições ou 3 não consecutivas, o título dele está regular, né? E só tem a multa daquele turno ou outro que ele tem que pagar. É uma multa simbólica, né? Agora, se ele deixou de votar em 3 consecutivas, aí provavelmente o título dele está cancelado. Aí não tem jeito. Aí não adianta ele pagar a multa. Claro, ele tem que pagar a multa, mas só o pagamento da multa não adianta. Ele precisa de uma operação de revisão. E aí, para essas operações, o cadastro está fechado desde maio. E aí só na próxima eleição. Perfeito. Bom, tá certo. Dá para ver que os preparativos estão se intensificando. Só para a gente também estar ciente, temos mudanças nos servidores promotor da Justiça Eleitoral e juiz eleitoral? Ou é um revezamento? Como é que funciona? Isso. A cada 2 anos muda o juiz, né? Então, da última eleição municipal, que foi em 2024, para essa aqui mudou o juiz. Antes era o doutor Rodrigo Bortoli, né? Agora é a doutora Débora. Então o juiz muda e o promotor também, né? Agora, agora? Isso, o promotor agora é o Pruitt, Diego Pruitt. Isso, mudou também da última eleição para essa. Bom, tá certo. Há um revezamento. Júlio, obrigado, bom trabalho. O microfone do Grupo A Hora está mais do que à disposição do teu caso, da Betânia, de toda a Justiça Eleitoral, para que a gente possa prestar esse serviço para a comunidade. A gente sabe que a informação precisa chegar para todos os cantos. Estamos aqui para isso, é nosso papel também, tá bom? Certo. Eu agradeço a ti, ao Martini, o espaço. A gente que agradece. E quero dizer também para os eleitores que, em demandando a Justiça Eleitoral, estamos então abertos de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. No atendimento do WhatsApp do cartório também, pelo e-mail do cartório também, pelo atendimento digital também. Então, qualquer dúvida, podem nos perguntar também, que a gente responde. Legal. Um número final, quantos são os eleitores aqui da 29ª? Da 29ª são 94.400. Quase 94.500 eleitores, é um número bem considerável, somando os 8 municípios. Os 8 municípios. Júlio Cerolini, técnico judiciário do cartório eleitoral aqui com sede em Lajeado. Então, depois vai ter desdobramentos dessa conversa nas nossas plataformas digitais.